O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Evangelho então hoje, dessa terça-feira, da 14ª semana do tempo comum, fala que apresentaram a Jesus um homem mudo. Mudo, estava com a boca impedido de falar. E quando li o Evangelho eu pensava, nós estamos com as máscaras, não é, no nosso rosto, que até incomoda até o padre falar. Minha vontade aqui seria tirar a máscara para poder melhor me comunicar com vocês. Mas é algo muito fácil, né? Em comparação com esse fato, acontecimento do Evangelho desse homem mudo, como nos relata muito bem São Mateus, começa falando desse homem mudo apresentado a Jesus. Mas ele estava mudo não por causa de um problema material físico, de uma doença física. Sabemos que Jesus curou, libertou muitas pessoas das diversas doenças. Jesus tem a força de curar, de libertar o homem dos males físicos, não é? E nós então estamos vivendo esse tempo de pandemia. Talvez alguém se pergunte, não é? Por que Deus não cura? Por que Deus não liberta? Tá? Há perguntas que nós precisamos, com o tempo, ir entendendo e compreendendo as respostas. Deus vai permitindo as situações para que nós possamos exatamente ir percebendo, não é? O que Ele quer nos ensinar com isso. Porque nós podemos dizer que Ele vai permitindo. Não que Ele goste de ver a humanidade sofrendo. Mas a pergunta talvez não é o porquê, mas o para que isto está acontecendo. Feche parênteses, não vamos fazer a homilia nessa perspectiva. Mas voltando, dizendo que Jesus, Ele cura e salva o homem. Aqui, a enfermidade que impede esse homem de falar é o demônio. E por isso que diz: apresentaram a Jesus um homem mudo que essa compreensão da fala, da comunicação, da proclamação. O homem que está impedido de falar no momento por causa do mal, o mal, irmão e irmã, ele vai nos impedindo de falar. Veja que esse homem está impedido e como deve ser difícil falar. Somente quem faz essa experiência sabe. Já pararam para
conversar, para estar próximo, aliás, de alguém que tem uma deficiência física, de não conseguir falar, né, mudo mesmo, como é difícil. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Vejam que diante dessa coisa que Jesus faz, chama a atenção da multidão. Mas vamos ver mais à frente, ao contrário dos judeus, dizem que essa força que Jesus faz de expulsar o mal é por dentro do próprio mal. Diz aqui o próprio diz os fariseus, pelo chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Olha só, a multidão compreende, mas os fariseus não compreendem. Esse evangelho é tão profundo na nossa reflexão, que poderíamos então meditar em casa, né? É para dizer exatamente que Jesus então, ele veio para libertar a humanidade dos espíritos, mas que impede a humanidade de proclamar, de falar a vontade, a palavra, o reino de Deus. Aqui está ligado, irmãos e irmãs, com aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, quando fala da missão do profeta, que é de profetizar. Se eu não consigo falar, eu não consigo profetizar. É preciso proclamar. E se minha boca está impedida, como é que eu vou proclamar a palavra de Deus? Tantas pessoas aí impedidas de falar, de proclamar a palavra de Deus. Quais são então os espíritos que podem estar ali bloqueando para proclamar a palavra de Deus? A leitura então falando do profeta Oséias, é um profeta muito importante na história da Bíblia, no Antigo Testamento. E o profeta então, ele aqui diante das situações de opressão que o povo passa, ele então anuncia a vontade de Deus, até mesmo diante das autoridades, dos poderes, dos príncipes. Ele faz a crítica exatamente para a maneira como a sociedade do povo de Israel está se deixando levar, vai exatamente saindo da fidelidade, da aliança para com Deus. Por isso começam a criar ídolos, criar deuses. Esse trecho da leitura é muito importante, né? E quem cantou o salmo viu a belíssima canção também que se faz ligado, quando fala exatamente dessa confiança que Israel deve ter no Senhor. E vai falando dos ídolos. Muito cuidado para quando a gente olhar e escutar essas passagens, não ligarmos com as imagens. Muito cuidado mesmo. Aqui poderia aproveitar para dizer, não tem nada a ver quando se fala de ídolos, aqui nos textos, mas é exatamente a idolatria, é você tirar Deus do centro, colocar outra realidade. Não se trata das imagens sacras, sagradas. A idolatria é você colocar sua confiança em si mesmo. Eu posso idolatrar a mim mesmo? O dinheiro, as riquezas, os bens. Então, a idolatria vai nesse sentido. E nós, então, somos convidados, diante da palavra de Deus que nós escutamos, pedir ao Senhor que vá nos curando, nos libertando desses espíritos de idolatrias que às vezes podem estar em nós. E pedir ao Senhor que Ele também, como fez no Evangelho, cure, liberte a cada um de nós, que a nossa boca possa se abrir para anunciar a sua palavra, a sua vontade. Para concluir, então, Jesus no Evangelho reconhece que Ele veio para anunciar o reino de Deus, para chamar pessoas para trabalhar nessa messe, e semear a palavra, a semente do reino de Deus. Mas Ele conta com as pessoas também,
Por isso que ele diz: pedi, pois, ao Senhor da messe que envie mais trabalhadores para a messe. Então, que nós possamos também ser esses colaboradores, como jovens, como pais e mães de famílias, como pessoas dedicadas na comunidade. Ele conta com cada um de nós. Mas é preciso nós fazermos essa experiência dessa libertação interior, né? Como nos fala o Evangelho, sermos curados, né, interiormente, né, para que nossa boca possa se abrir, né, e ser capaz de se dirigir ao Pai. Veja que o homem mudo não fala. Só depois que é expulso dos males é que ele consegue então ter essa comunicação, né, de fato, ter essa vida nova. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie mais operários para a sua messe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos ao Pai as nossas súplicas, as nossas preces.